Bom, na política brasileira não há lugar para amadores nem ladrões de galinhas. Já os grandes ladrões. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, esta semana, 2º de janeiro de 2019, fomos chocados, sacudidos com o pedido do senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, para transferir as investigações sobre o seu motorista, Fabrício Queiroz, que tem uma conta bancária um tanto esquisita, para o Supremo Tribunal Federal. Esse pedido foi feito ao ministro Luiz Fux, que aceitou o pedido do senador e remeteu ao seu colega Marco Aurélio de Mello para julgar posteriormente. Essa atitude do Flávio Bolsonaro é muito estranha, porque desde o início dessas investigações, quem está sendo investigado, por sinal, é o motorista dele, o Fabrício Queiroz, o Flávio Bolsonaro sempre falou que ele seria o primeiro interessado na descoberta dos fatos, na divulgação de toda a verdade, e que não tinha nada a ver com aquilo, é um problema do motorista dele. Aliás, um problema meio esquisito, porque o motorista Fabrício Queiroz era um homem pobre que morava no subúrbio do Rio e que, no presente momento, está brincando de esconde-esconde com a primeira instância do Rio de Janeiro, internado no hospital mais caro de São Paulo. Então, o Flávio Bolsonaro, com essa atitude, parece indicar que tem alguma coisa a ver com essa história. Ou é um sintoma de desespero, ou é um desejo de suicídio político, no caso dele, porque ele, inclusive, aparece num vídeo com o pai dele, há um tempo atrás, onde o pai dele, o Jair Bolsonaro, fala que o foro privilegiado é uma, abre aspas, porcaria, fecha aspas. Bom, diante desse acontecimento, algumas pessoas, formadores de opinião relevantes, se manifestaram, como os garotos do MBL, a Janaína Pascoal e outros mais, inclusive partidários muito próximos do Bolsonaro e da corrente política que ele segue, do PSL, mais especificamente, protestando e denunciando essa situação. E isso é muito bom, porque esse episódio, embora lamentável e muito danoso para o atual governo, ele pode ser também um momento privilegiado para que nós que compomos o segmento democrático, liberal, capitalista, possamos nos diferenciar do segmento oposto, mais à esquerda, que sempre foi muito veemente, sempre foi muito duro na acusação daqueles criminosos e corruptos que não eram da sua grey, que não pertenciam à sua sigla ou ao seu pensamento político, da mesma forma que são muito incisivos, muitas vezes até fanáticos na defesa de seus membros envolvidos em crimes, como até parecendo que o único crime para eles, na verdade, é não ser de esquerda, porque se você é de esquerda, você está perdoado em tudo. Se não é, basta uma breve menção em algum relatório, por algum delator, para imediatamente ser acusado. Bem, então, como eu disse, é um momento de diferenciarmos deles. Para nós, democratas, liberais, capitalistas, o que interessa é o domínio da lei. Não importa quem é Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, seja quem for, ele tem que se submeter à lei. É a lei que sustenta o sistema. A lei é a salvaguarda de toda a sociedade, não só dos capitalistas e empresários, mas de todos, inclusive, principalmente do povo. E por isso deve ser preservada junto com o órgão que a faz cumprir, que é o Poder Judiciário, em que pese as críticas que possamos fazer ao Poder Judiciário, ele será sempre um elemento de vanguarda na nossa luta pela civilização dos modos políticos no Brasil. Então,
Como eu disse a vocês, como eu vim refletindo com vocês, importa, acima de tudo, o império da lei. O império da lei e o judiciário forte geram uma segurança jurídica em geral, né, dá uma estabilidade na sociedade. Quando isso acontece, os agentes econômicos são estimulados a fazer contratos, a fazer novos negócios, porque eles sabem que nada vai mudar de repente e o que ficar acertado vai ser cumprido. Se isso acontece, ou seja, há mais contratos, há mais negócios acontecendo na sociedade, aumenta a prosperidade de todos, reduz-se a pobreza, aumentam os empregos, só traz benefício a situação dessa. Se a lei é clara, é razoável, né, e o judiciário é presente, é eficiente, rápido, você consegue calmamente a paz social. E quando você chega nesse nível de paz social, não há ideologia, não há doutrina que subverta a sociedade. Se a sociedade está confiante no seu modelo, podem falar quem quiser, vai ser sempre voz minoritária. Agora, nós também ficamos sabendo esses dias, né, foi lançada também essa mesma semana, né, a lista dos 50 maiores devedores do BNDES, promessa de campanha do atual governo. Bem, o que nós tivemos na lista é que o governo jogou pesado, investiu pesado, do melhor, no segmento das estatais e também nas multinacionais, né? E aí vem a questão, pelo que a gente percebe das empresas lá ali relacionadas, parece que o governo tinha dois objetivos em mente. Primeiro, a hipertrofia econômica do governo, né? fortalecendo brutalmente as estatais. E, em segundo lugar, nós vemos claramente a concentração de capital devido à elevada quantidade de recursos que o governo injetou nas grandes empresas do Brasil. Agora, com relação às estatais, nós já sabemos, né, que boa parte desse dinheiro que foi para lá acabou caindo nas mãos de políticos e empresários corruptos. Ou seja, esse dinheiro foi usado primordialmente para corromper, para destruir o sistema político e distorcer o sistema econômico via estatais, garantindo maior poder para o grupo que estava no poder, no caso o PT e os seus aliados. Em segundo lugar, quer dizer, favorecendo as multinacionais, o governo distorceu a economia, concentrou mais dinheiro onde ele já estava abundando. Ou seja, como entender isso a partir de um governo que se dizia socialista, que se dizia a favor dos mais pobres e queria investir na melhoria da sociedade? Fez alguma coisa nesse sentido, mas o preço foi criar uma distorção tão grande que mais tarde gerou perda para todo mundo na quantidade que foi essa perda. E nós vivenciamos isso esses últimos anos. O que eu entendo, o que eu penso dessa tática do PT em função desses números do BNDES é que parece que a tática do governo era fortalecer aquele grupo de empresários que fechava com eles assim 100%, né? De tal sorte que esse grupo de empresários se tornasse ao mesmo tempo um centro de cooptação de mais empresários e de financiamento da campanha até como troca de favores, né? E também, poderosos como estavam com esse dinheiro recebido do BNDES, dinheiro do povo brasileiro, esses empresários podiam inclusive arrebentar, fechar os seus concorrentes e inclusive colocar em situação muito ruim as empresas que não quisessem compactuar com o apoio que eles davam ao governo petista. Então, em pouco tempo, a concentração na economia ficaria tremenda. Isso certamente favoreceria ao controle que o governo quisesse exercer mais tarde sobre a economia como um todo. Seriam poucos agentes econômicos, todos achegados ao governo,
E controlando a economia, mais tarde, não seria difícil no momento seguinte, o partido controlar outras instâncias sociais, inclusive fazendo a sociedade funcionar a partir de conchavos secretos, que parece que era a tônica, né, desse período, principalmente o último período do PT, mais ou menos como acontecia na República Velha, da política do café com leite, né, onde todas as grandes medidas, as grandes políticas nacionais eram travadas, eram decididas, planejadas em encontros fortuitos na fazenda dos grandes coronéis. Bom, no final das contas, eu acho que mais cedo nós caminhávamos a passos largos para um dirigismo estatal suave, bem a cara do Brasil, né? E no final das contas, essas últimas informações que recebemos pelas últimas denúncias do Palocci, do PT, né? O que estava se instalando no Brasil era, na verdade, uma verdadeira cleptocracia, né, em nome da justiça social. Muito obrigado.